Paz do Senhor, meus irmãos, amigos que nos dão o privilégio de estarem conosco nesta oportunidade em que estaremos estudando mais uma lição das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje é a lição de número 7. E o tema é o ministério da igreja. Vamos para o texto áureo, está em Efésios 4:11. Eu vou deixar ele por último. Antes quero ler os dons ministeriais dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Preparei aqui uma leitura no original para que possamos, tomados com a fonética e também com o exame do texto original. Aqui nós temos em Efésios 4 e 11. Está escrito assim: Kai autos edoquentus mem apóstolos, tus de profetas, tus de evangelistas, tu de oimenas kai didáscalos. Então aqui nós temos a palavra, eu quero salientá-las, deixar aqui saliente para que você tenha essa experiência aqui com o grego. Aqui nós temos a palavra apóstolos, ou seja, ele deu uns para apóstolos. Perceba que apóstolos no grego é apóstolos no português. Houve uma tradução, apenas uma transliteração, que é pegar a fonética do texto grego e aplicar com as letras do alfabeto português. Porque se fosse traduzido, apóstolos quer dizer aquele que é enviado. Então permaneceu a mesma fonética. Outros para profetas, mesma coisa aconteceu aqui com a palavra profetas, porque profetas no grego é a mesma fonética no hebraico. Olha aqui, profetas, e no português, profetas. Já a palavra, deixa eu ver aqui. Já a palavra evangelistas, né? Ficou também parecido, praticamente igual. Já temos a palavra poimenas, que quer dizer pastores. Pastores, vem de poimen, e aqui nós temos a palavra didáscalos. Didáscalos, que é mestres, doutores, vem de didarre, aquele que ensina, aquele que é mestre na palavra. Então, são os dons que foram dados para a igreja por Jesus, para que a mesma atuasse na edificação dos santos, né? Que a igreja seja edificada pelo ministério dos tais evangelistas, profetas, pastores e doutores. A leitura bíblica está em Efésios 4, do 11 ao 16, faça em sua casa, porque haveremos de comentá-la aqui na sequência. Vamos para o comentário da lição de hoje, onde está escrito: nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que
biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Concordo plenamente com esta frase aqui. Olha só. De todos os crentes em Cristo, de alguma forma, estão envolvidos com o sacerdócio. Qualquer crente pode testemunhar fez na sua vida, da palavra, do evangelho. Todavia, queridos, Deus escolheu a um determinado grupo para protagonizar tais ofícios e funções. Então, o ofício de ser um apóstolo, abrir igrejas, o ofício do evangelista, que é aquele ganhador de almas, o ofício do pastor, que é o apacentador do rebanho, o ofício do profeta, que tem aquela mensagem de encorajamento, de muitas vezes de exortação, apontando para a obediência a Deus, o pastor, o mestre, que é aquele que explica as Escrituras, são funções e ofícios que Deus entregou para o ministério da igreja, para que ela pudesse, esse ministério, edificar os demais membros da igreja. Então é preciso deixar isso bem claro. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Ponto de número 1. O ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. 2. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Então, vamos deixar claro aqui que antes de haver lei de Moisés, antes de haver a chamada de Deus para a tribo de Levi, de Arão, cada cabeça de família, cada patriarca erigia o seu próprio altar, oferecia seus sacrifícios em favor da sua clã, dos seus filhos, da sua descendência. É o caso de Abraão, de Isaac e de Jacó, por exemplo, Jó, que é anterior ao período da lei mosaica, ou do chamado sacerdócio de Arão. Jó também é anterior a isso, e esses homens adoravam a Deus desta maneira. Agora aqui 3. Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos.
Sim, Israel foi escolhida como nação sacerdotal que deveria influenciar as demais nações. 4. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Vamos deixar isso aqui bem claro. Então, no Monte Sinai, até o Sinai, cada patriarca poderia fazer seus sacrifícios. Cito Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Noé, por exemplo. Agora, do Monte Sinai para frente, o Senhor limitou que tal prática sacerdotal estivesse exclusiva à família de Arão, ninguém mais podia fazer, estava desautorizado por Deus, a não ser os da casa de Arão. É preciso, então, salientar isso. Vamos dando sequência. Subtópico 2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja, que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era o ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o corpo em sacrifício vivo. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Intercedemos pelos outros. Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Então, queridos, na antiga aliança, Antigo Testamento, tudo que Arão e seus filhos, Eleazar e Tamar, na sequência, Abiatar e outros sacerdotes que aparecerão, todo animal, todo cordeiro que eles sacrificavam, o boi, a pomba, o bode, tudo que eles ofereciam no altar era um tipo do sacrifício que viria no futuro, que era o Messias. Agora ele veio e então, na nova aliança, o Novo Testamento, no sangue de Jesus, nós oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Claro que o corpo de Jesus na cruz, ele satisfez as exigências de Deus quanto ao pecado. Mas agora, quando servimos a Deus, é oferecer nosso corpo em renúncia ao pecado, em santificação, e é isso o que nos prega a palavra de Deus. Então, vivemos uma nova dispensação, vivemos um novo pacto no sangue de Jesus, e agora não depende mais de uma tribo, no caso de Levi, não depende mais de uma nação como Israel. Não, cada crente salvo por Cristo Jesus, ele é uma espécie de sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem instituída por Jesus, que não cobra genealogia, etnia. Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se é indígena, se é asiático, se é ocidental, se é oriental, não depende. Depende de estar em Cristo Jesus. Esse é o sacerdócio da nova aliança, que não cobra
uma tribo, uma raça, uma nação específica. Crentes de qualquer nação está apto a exercer o seu culto próprio a Deus. Claro, preso sempre, obediente sempre a um pastor, a uma igreja, a um rito, a uma comunhão. Isso é importante. 3. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há uma função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Para o reformador alemão, abre aspas, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja, fecha aspas. Ou seja, Martinho Lutero. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan, no sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Bom, comentando o que foi dito aqui, os reformadores ou a reforma instituída por Martinho Lutero, arrancou o sacerdócio que estava preso ao papado, ao Papa, que se intitula vigário, se intitula infalível, que para o catolicismo o padre é um homem que não é falho, ele é um homem perfeito, ele é um vigário, ele é o representante de Cristo na terra, e somente os padres são eles sacerdotes. O povo não exerce, o povo é passivo, o povo não é ativo, o povo não exerce um tipo de culto aonde o sacerdócio deles vale. Não. Então isso prendia no catolicismo o sacerdócio, o acesso do cristão a Deus tinha que ser por intermédio do padre. Mas a reforma de Martinho Lutero pregou que um retorno radical às Escrituras, ou seja, o crente, claro, o cristão, evangélico, reformado, ele deve participar de um culto, ter um pastor sobre sua liderança, mas ele pode orar a Deus no seu quarto, ele pode ter um acesso a Deus, ele pode até orar por outras pessoas, ele pode evangelizar, isso não é coisa do pastor e do ministério da igreja. Ou seja, o crente está livre para adorar, cantar, orar, pregar. É o retorno às Escrituras. Cada crente exerce um tipo de sacerdócio também agora na nova aliança. Tópico 2. A estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo, que vem de 5, né? O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Apóstolo, letra A, é alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo: ter estado com o Senhor Jesus,
ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Aqui na questão apóstolo, eu ainda quero salientar uma coisa. Existe o apóstolo de Cristo, os apóstolos do Cordeiro, que são aqueles de Atos que tinham que ter visto Jesus pessoalmente, andado com ele, ter sido testemunhas do ministério dele, apóstolos do Cordeiro. Todavia, existem os apóstolos que constantemente Jesus vem dando às igrejas. Poderíamos chamar os apóstolos da era moderna de missionários, que são aqueles que vão para outros países, plantam igrejas, estabelecem igrejas. Esses são os chamados apóstolos do Novo Testamento. É preciso deixar isso bem claro. Parece que o comentário aqui ele se prendeu muito ao apóstolo do Cordeiro, aqueles que a gente chama de apóstolos do Cordeiro, porque ainda hoje Jesus está dando apóstolos para a igreja. Ainda que, por exemplo, nas Assembleias de Deus, nós não usamos esse título para obreiros, apóstolos, nós chamamos de missionários. Há algumas igrejas neopentecostais que utilizam esse título para os seus líderes, fundadores de ministérios, que se intitulam apóstolos. Tudo bem, né? Cada um deixa eles com essa interpretação, mas me parece que para ser um apóstolo tem que plantar igrejas onde não há. São os missionários da era moderna. Vamos para a letra B, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. Então, vamos distinguir aqui no Novo Testamento o que é o ministério do profeta daquele que tem o dom da profecia. São diferentes. Por exemplo, o ministério do profeta é aquele que utiliza da Escritura, ministra a palavra, mas com uma unção tão sobrenatural que, ao expor as Escrituras, leva a igreja a um entendimento. Aquela pregação é como uma profecia que dirige a igreja, que põe a igreja nos eixos. Ele também pode ser usado como um porta-voz, um instrumento de Deus para exortar, consolar, trazer revelação para o futuro. O dom da profecia, ele pode ser usado por qualquer crente da igreja que busque esse dom, que pode ser usado pelo Espírito Santo para consolar, exortar, animar alguém. O ministério do profeta, ele está mais no púlpito, com o ministério da igreja. Já o dom da profecia, ele está mais na nave da igreja. Qualquer crente, homem e mulher, pode exercer tal dom, buscando da parte do Espírito Santo. Vamos adiante. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Ou seja, o evangelista é aquele ganhador de almas. Como identificar um evangelista na igreja? É aquele que tem fome de almas.
ele tem desejo de pregar. É caminhão, é na praça, é na carroceria de um caminhão. É aquela pessoa que está entregando folheto, ele tem paixão por ver pessoas se convertendo, prega para elas, instrui elas, discipula-as. Este é o evangelista. Pode pregar no púlpito da igreja? Claro que pode, mas ele é aquela pessoa que vai na frente. Pastores e mestres, o pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre há de ensinar. O pastor, ele é um cuidador do rebanho. Ele procura animar o que está entristecido, ele procura fortalecer quem está mais fraco, ele gerencia essa questão administrativa da obra de Deus, ele é alguém que monitora a qualidade, o bem-estar do rebanho, aquele que está mais fraco, aquele que está doente. Esse é uma função de alimentar o povo, de sustentar o povo, de gerir a qualidade de vida espiritual das pessoas é coisa do pastor. Enquanto a do mestre, a sua função é apenas de ensinar. Ensinar o rebanho de Deus. E quem ensina, diz a Bíblia, haja dedicação ao ensino. O mestre, ele se preocupa em tirar as dúvidas, expor as escrituras, tornar aquilo que parece difícil na Bíblia, fazer fácil aos ouvidos do povo de Deus. Vamos adiante. O serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído. Atos 6, do 1 ao 7. O sentido do verbo grego diaconeu é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Este significado aparece em Atos 6 e 2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6 e 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Por outro lado, presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto do grego do Novo Testamento. Em Atos 14 e 23, o termo é usado para se referir aos anciões que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, 17. Quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero é alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, a palavra diácono, o diácono, ele estava mais relacionado ao serviço social, à caridade, a servir aquele que carecia de alimento, as viúvas, os órfãos, a fazer um trabalho mais braçal, mais físico na casa de Deus. O presbítero, ele tinha uma função, a palavra presbítero quer dizer ancião, eu já queria dizer uma pessoa madura, significa uma pessoa experiente e que tinha uma função mais de maturidade, de responsabilidade, presidir, ser responsável pela congregação, pela casa de Deus. Então já é o presbítero uma função acima, porque
carecia dessa experiência. Ponto de número 3, vamos falar aqui sobre as qualificações para o ministério. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, ser obreiro não é uma tarefa assim muito simples. O obreiro, ele não pode ser uma pessoa gananciosa, que o dinheiro seja o alvo da sua vida, que o dinheiro seja o ponto máximo. Ele não pode ser alguém apegado ao dinheiro. Ele também não pode ser avarento, ele também deve ser irrepreensível, que é aquela pessoa que as pessoas olham e não vejam ela desqualificada, desmoralizada, com um péssimo testemunho para exercer uma função eclesiástica, sacerdotal, ministerial. Ele tem que ter uma conduta ilibada, deve ser bem visto pelos membros da igreja e por aqueles que estão de fora da igreja, devem olhar para o obreiro e ver nele alguém que realmente está apto, não está dando escândalo, mau testemunho na sociedade. São pré-requisitos indispensáveis para um obreiro. Vamos aqui adiante, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outro, desqualificando-o para ser ministro do Senhor. É isso aí, o obreiro não pode ser um truculento, um irascível, iracundo, alguém irado, explosivo. Não pode. Tem que ser alguém prudente, ponderado, manso, humilde. Não deve ser arrogante, soberbo. As coisas desqualificam o obreiro. Isso aí é indispensável. Deus não compactua com o obreiro arrogante. E uma pessoa irada, explosiva, brava, ela vai distanciar as pessoas que estão à sua volta. Qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. Conclusão: nesta lição vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica.
Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos, visto também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Então, queridos, além de exercer o sacerdócio universal, cada crente, pode ser até recém-convertido, ele pode orar a Deus, conversar com Deus, sem a necessidade de um mediador. Um novo convertido, um crente, ele não tem que vir falar com seu pastor para que este pastor apresente a Deus o pedido de tal crente. Não, esse crente pode falar com Deus diretamente pelos méritos do nome de Jesus. Claro que pode pedir oração para o seu pastor, qualquer crente pode e deve ajudar, pedir apoio em oração. Todavia, cada crente tem o seu acesso a Deus pelo véu que foi rasgado, pelo ministério de Jesus, pela mediação do nome de Jesus. Isso não significa que Deus não tenha dado ministros à igreja, para que por intermédio desses haja uma edificação, haja um controle, uma administração mais saudável no ensino, na pregação, na administração da obra de Deus. Ficamos por aqui, agradeço a sua paciência, o seu tempo de estar conosco, ouvindo a lição da semana, convidando você para a próxima, onde estudaremos a lição 8, que terá o título A Disciplina na Igreja. Não perca, fica conosco, assista a outros vídeos aqui no canal, inscreva-se e compartilhe. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.